aleluia. Amém. Oh, aleluia. Meu amado, amém. Um novo tempo e uma nova estação na sua vida. Obrigado, louvor. Muito obrigado. Mas se eu puder ficar contigo. Eita glória. Pode sentar, igreja. Eu convido você para que se sente por um pouco. Que grande oportunidade nós temos de estar aqui essa noite. Eu louvo a Deus pelas oportunidades. Fernando Leal, muito obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor hoje, ministrando, proclamando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, falando do amor dEle, falando do Espírito Santo do Senhor. E eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado. Eu te louvo, Pai, eu te rendo graças. Nós te rendemos graças pelo dom da vida. Te rendemos graças, Pai, pela nossa família. Te rendemos graças, Pai, pelo nosso trabalho. Te rendemos graças pela nossa igreja, amada igreja, onde nós congregamos, onde nós te cultuamos, onde nós te servimos, Senhor. Te dou graças por cada irmão que está aqui essa noite. Te dou graças, Senhor, pelos que estão ali por meio do YouTube, nos acompanhando, recebendo também de forma online, mas recebendo a Tua palavra, que ela transpõe o natural, ela rompe o natural, e ela alcança o objetivo que é para alcançar, Senhor. A Tua palavra tem o endereço certo, e ela não erra o endereço, ela vai para o lugar certo, Senhor. Muito obrigado pelo que você vai continuar fazendo aqui essa noite. Obrigado pelo Teu mover, Espírito Santo. Obrigado pela liberdade do Teu Espírito que nós temos, porque nós somos tabernáculos, moradas do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado. Oh, aleluia. Lá em João, capítulo 14, lá no verso 16, tem uma passagem, eu amo essa passagem, esse contexto. Se você puder pegar a Bíblia, para colocarmos um fundamento. Diga comigo, palavra e Espírito. O Espírito sempre vai se mover de acordo com a sua palavra. Ele não vai desviar do que a palavra está estabelecida ou estabeleceu. Se nós conhecermos a palavra, nos moveremos com muito mais segurança e liberdade no Espírito. Porque conhecemos a palavra, conheceremos o Espírito. Você concorda comigo? Lá no livro de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: e eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É interessante, sempre quando eu leio a palavra, eu gosto de me colocar dentro do contexto. Eu gosto de me colocar dentro da história. É a forma como eu interajo com a palavra, eu gosto de fazer isso. Eu fico com a minha cabeça ali, imaginando, se fosse eu ao lado de Jesus. Nesse momento aqui, Jesus estava falando, ele já estava fazendo um prenúncio da partida dele, da morte e da ressurreição. Nós, quando lemos a palavra com o Espírito dentro, a nossa compreensão é outra da palavra. A clareza é outra, a revelação que a palavra nos dá e o próprio Espírito Santo nos ensina. Mas uma coisa é receber essas instruções sem o Espírito atuando e sem a revelação, sem a clareza. Na verdade, era um monte de jovens ao lado de Jesus, só recebendo os ensinamentos e observando Ele. E de repente aquele mestre, depois de ter vivido anos com o mestre, vendo milagres, prodígios, sinais, sendo ensinado por eles, 24 horas com o mestre, comendo, jantando. Que maravilha!
Mas um belo dia Jesus diz, ei, te prepara, porque eu vou. E eu penso que eles ficaram assombrados com aquilo. Você vai para onde? A gente vê na palavra. Mas não se preocupem, eu enviarei outro Consolador. E esse outro Consolador, se eu fosse dar um título à palavra ou à ministração dessa noite, era outro Consolador. E eu fico pensando, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, desgarrados. Eu vou enviar outro Consolador. Se Jesus enviou outro Consolador, é porque eu e você precisamos do Espírito Santo. Concorda comigo? Se Jesus enviou outro Consolador, que ia responder por Ele, falar por Ele, representar a atuação manifesta do próprio Deus aqui na terra, é porque nós iríamos precisar disso. Você concorda comigo? Então, se precisamos tanto assim do Espírito Santo, como a Bíblia nos ensina e nos mostra que de fato precisamos, por que muitas vezes nós não consideramos como deveríamos considerá-lo? O Espírito Santo não habita em nós apenas para levarmos ou darmos carona a Ele para quando vamos para o culto. O Espírito Santo, Ele habita em nós com um propósito. Deus, na verdade, Ele não vai te cobrar a perfeição. Ele sabe, quando Ele me chamou, Ele sabia a pecinha que eu era. Quando Ele te chamou, Ele sabia a pecinha ou a pedra boa, né? Assim, minha avó Ana dizia assim, pedrinha boa. Ela dizia desse jeito, né? Você acha que, se você é aqui da nossa região, do Nordeste, você sabe o significado dessa frase, pedrinha boa. É uma ironia, tá? É que a pessoa é traquino, peralta, buliçoso, malino. Eita, fui longe, né? Ele sabia a pedrinha boa que eu era, quando Ele me chamou. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Porque tem o Espírito Santo para me conduzir pela palavra ao local certo. Ao centro da vontade de Deus. Existe o Espírito Santo para dizer, ei camarada, se liga, você errou. Você sabe que errou. Eu vou te explicar melhor. Não tem quando a gente faz algo, ou dizemos algo para alguma pessoa, terminou a situação, a gente sai dali. Quando a gente dá as costas, algo dentro diz, você errou. Já passou por isso? Você não deveria ter dito o que disse. Você já sentiu isso? Já percebeu isso dentro? Parabéns, esse é o Espírito Santo falando contigo. Sendo teu consolador, teu professor, amigo fiel, te guiando ao caminho da verdade, te guiando ao caminho da perfeição, todos os dias, sendo melhor hoje do que o que fomos ontem. E a palavra vai nos aperfeiçoando. O Espírito Santo não é apenas para nos fazer carona à igreja, é para nos auxiliar em tudo. Em todas as áreas. Financeira, primeiramente espiritual. Um alinhamento com a palavra e com a verdade. Um alinhamento com o Senhor. Um alinhamento com aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Um alinhamento com quem você é nele. Um alinhamento com de onde Ele te tirou, do império das trevas, de um local de perdição e trevas, escuridão, de um local de onde você não poderia sair com as suas forças. Esse era o local, esse era o meu e o seu lugar, por conta de uma vida de impiedade e pecado, escuridão, mortos espiritualmente. Mas aí vem a palavra, o Espírito Santo, por meio de uma decisão sua e minha, de aceitar Jesus como nosso exclusivo Salvador e único Salvador, nos tirou desse local e nos transportou para um local onde se chama reino do Filho do seu amor, de um local onde nós somos vencedores, na verdade mais que vencedores, nós somos curados, nós somos sarados. Essa é a nossa realidade nele. Mas tem vezes que a gente esquece.
Existe uma amnésia aí, natural, que rola nas cabeças dos seres humanos. E a gente esquece. Aí vem o Espírito Santo, que está lá dentro de você, te dá uma sacolejada e diz: ei, não esqueça quem você é. Não aceite qualquer coisa. Não tome qualquer decisão. Você não é o coisa nenhuma depois de ninguém. Você é precioso. Lembra o que a palavra de Deus diz, que Ele morreu na cruz por mim e por você. O sangue dele foi derramado. Todo aquele sacrifício, para que eu e você saíssemos desse local aqui, onde eu falei, do império das trevas. O sacrifício promoveu uma passagem gratuita para você, e você não tinha que pagar nada, somente dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu te faço meu único e exclusivo Salvador. Mas é só isso? Sim, é só isso, porque o sacrifício já foi pago. E tudo isso que o próprio Jesus promoveu para mim e para você, é reforçado, fundamentado pelo Espírito Santo todos os dias, para que você ande em novidade divina. Para que quando você acorde, não seja mais um dia, não, seja o dia da vitória, o dia de você abrir sua boca e declarar tudo aquilo que você enxerga como necessidade sobre a sua vida. Aleluia! E ele olha ali, imagine comigo. Eu te convido agora a imaginar. Você está deitado na sua cama, dormindo, nas últimas horas da madrugada, já ao raiar do dia. E de repente você abre os olhos, enxerga o sol, e o Espírito Santo faz: maravilha, mais um dia de prosperidade, esse é o dia de vitória, esse é o dia de respostas, esse é o dia que esse abençoado, esse iluminado, aonde chegar, o ambiente será transformado, porque eu estou com ele. Eu só estou te convidando a enxergar a expectativa, ainda que de forma bem natural, a expectativa do Espírito sobre a sua vida. Mas, como diz o pastor Tarcísio, conjunção adversativa, que indica uma contrariedade de ideias, mas as respostas que muitas vezes nós não damos ao Espírito Santo. Vou fazer outro exemplo aqui, eu gosto de exemplos. Todos nós já assistimos o jogo da seleção brasileira, não é assim? Quando você vê a seleção brasileira, ainda que você não goste de futebol, tudo bem, mas você não torce para que ela ganhe, ela seja vitoriosa, não é assim? A gente torce, ainda que a gente passe, vez outra assim na televisão, está toda a turma assistindo lá na sala, e você passa e olha, como é que está o resultado? Não, nenhum gol ainda, você faz, mas tem você torce. E aí, de repente, o resultado não é aquele que nós gostaríamos. Na verdade, nos últimos dias tem sido assim, né? Mas vai mudar em nome de Jesus. Não vamos falar sobre futebol, não. Não dá errado esse negócio, né, Fernando? Mas vamos lá. Existe uma expectativa na sua vida, ou existe uma expectativa sua para com um jogo natural da seleção brasileira, não é assim? Se você tem uma expectativa em algo natural e você se frustra com aquilo, imagina as respostas que nós não damos ao Espírito Santo. A expectativa que Ele tem de dia após dia andarmos em novidade de vida. Andamos aquém da expectativa do Espírito Santo. Falamos muitas vezes aquém da expectativa do Espírito Santo. Em momentos como esse, um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de entrega, você já teve a ousadia de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a tua expectativa para com a minha pessoa essa noite? Não sei se você já fez essa oração, eu já fiz. E eu escutei dele. O problema não foi que eu não escutei, eu escutei. O problema foi a ousadia de não fazer o que eu escutei dele. Mas calma, não vim aqui trazer só péssima notícia, eu estou aqui trazendo a boa notícia, o Espírito Santo habita dentro de você.
E Ele aponta para uma condição de vida em níveis maiores para você. Uma nova estação, uma nova temporada começando na sua vida. Eu preciso que o pastor, eu preciso que Fernando Leal venha com aquela unção arrebatadora de profeta e dê uma mãozada na minha cabeça, a mãozada da unção. Estou brincando. É bênção. E se ele for dar uma mãozada aqui, minha cabeça para ser a primeira. Eu quero receber, debaixo da unção. Mas você sabia que o Espírito Santo quer te conduzir naquele jeito que você sabe que é Ele falando? Naquele jeito que é inconfundível a voz dEle te inclinando, te chamando para um tempo de maior qualidade com Ele. E Ele dizendo: te prepara, meu filho, porque vai começar uma temporada na sua vida. Vai começar uma estação na sua vida. Eita, como eu queria que você visse como eu estou vendo. A tua vida espiritual nunca mais será a mesma. A tua vida familiar, a tua vida financeira nunca mais será a mesma. Porque eu quero revolucionar a sua vida de uma forma que você fique irreconhecível diante dos seus. Que quando olhem para você digam: mas peraí, é esse aqui? Não, mas ele era tão caladinho, entrava mudo e saía calado. Olha só. E as pessoas vão dizer para mim e para você: só poderia ter sido Deus. Essa é uma marca que eu quero carregar por onde eu andar. Por onde eu andar, eu quero que as pessoas digam: só poderia ter sido Deus. Quando eu começar a falar, vai dizer o quê? Só poderia ter sido Deus. Aleluia. Quando as manifestações acontecerem por teu intermédio, as pessoas vão dizer: só pode ser Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória a Deus. Abre comigo, por favor. Deus é bom. No livro de Romanos, capítulo 8, e já te digo o versículo. Porque existe uma chave para que eu e você possa desfrutar de tudo aquilo que a palavra te promete, ou já te prometeu, ou já colocou disponível. Está acessível, mas estar acessível não significa tomar posse, ou ter tomado posse. Você entende? Tem tantas coisas que estão acessíveis, mas nós não tomamos posse ainda. E o interesse do Senhor, do Espírito Santo essa noite, é que eu e você tome posse de tudo que já é seu. Oh, aleluia. Romanos, no capítulo 8, verso 14. Abre comigo. Estou abrindo aqui na minha Bíblia de papel. O livro de Romanos. Se você achou, diga comigo: eu sou guiado pelo Espírito. Se você não achou, diga: eu também. Eu quero aproveitar e ler numa versão aqui, que eu não tenho ela em papel. No livro de Romanos 8, 14. Que coisa linda. Na versão, não sei se você vai ter ela. Nova Bíblia Viva. Eu não sei se o pessoal da comunicação tem para colocar para lermos. NBV. Nova Bíblia Viva. Se você tiver, coloca aqui. Tem só a Almeida Revista Atualizada. Tá bom. Vamos ler, mas eu quero depois abrir aqui uma palavra aqui que eu gosto nessa versão.
E diz assim, Romanos 8, verso 14. Porque todos que são guiados, na minha versão aqui diz dirigidos. Eu vou te explicar. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu gosto dessa versão que diz dirigidos. Fala de direção, fala de apontamento, fala de caminho. Amém? Então, o fato das tuas decisões diárias estarem sendo influenciadas pelo Espírito Santo, isso te mostra que você está apto, que você está tomando posse de tudo aquilo que a palavra já te prometeu. Não há outro meio de tomarmos posse daquilo que a palavra já nos deu, se não formos guiados. Mas Marcos, parece lógico o que você está dizendo, mas eu vou te explicar. Que muitas das vezes a forma de Deus trabalhar vai de contrário ao nosso raciocínio natural. Você entende? Quem foi que disse que cuspir na areia, fazer lama e passar no olho do cego, cura o olho do cego? Mas aprove a Deus fazê-lo daquela forma? Amém. Aleluia. Tem tantas coisas que Deus faz em nossas vidas que nós não entendemos naturalmente e deixamos de receber ou de tomar posse daquilo que Ele tem para essa estação, porque simplesmente queremos colocar o Espírito Santo dentro da caixinha do natural. Porque se fugir do raciocínio natural, não é Deus. Quem foi que disse que não é Deus? Quem foi que disse que Deus está preso ao nosso raciocínio natural? Por isso que temos que ser guiados, porque muitas vezes do guiar do Espírito em nossas vidas, vai fugir do raciocínio lógico e natural. Porque a conta de Deus não é a nossa conta, muitas vezes. É como Deus falou para o profeta quando chegou lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, rei. E o profeta disse ao pai de Davi, Jessé, faz-me passar os teus filhos, porque aprove a Deus ungir um deles rei. O pensamento natural dizia, o mais experiente, o mais velho, até porque a cultura da época, o primogênito, o primeiro, já experiente, já servia no exército, tinha habilidades no exército, fez passar. E tem um momento que Deus fala com o profeta, porque até o profeta que foi cumprir a missão lá na casa de Jessé, ele se confundiu naquele momento, ao ponto de Deus dizer para ele, ó profeta, eu não vejo como o homem vê, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o que está naturalmente na sua frente, o que os teus sentidos naturais conseguem fazer a leitura, está quente e está frio, eu estou vendo. Mas Deus escolheu o último, o improvável. Quantas vezes Deus quer tratar de forma improvável conosco que a gente perde a bênção? Porque a gente quer o primeiro. Porque a gente quer fazer da forma que o nosso raciocínio, como fomos criados para ser. Mas Deus não nos guia por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. O que é que você tem crido para a sua vida, ainda nesse ano de 2025? Ah, mas está chegando o final do ano, e daí? Se a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 dias e 1000 dias é como um dia. O que é para Deus esses 20 e poucos dias que ainda restam de 2025? Diga qual é a dificuldade que Ele tem de promover, de fazer, de abrir porta, de responder para você aquilo que Ele prometeu e aquilo que você está crendo nele. Qual é a dificuldade? Qual é a distância para Deus? Qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a largura, qual é a profundidade para Deus realizar o que Ele tem de realizar na sua vida?
Eita glória. Mas como eu falei para você, a chave disso é, como nós acabamos de ler. Põe por favor o versículo, esse último. Romanos, capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados. A palavra guiado, lá no original ela quer dizer assim, ó, tomados pela mão e conduzidos até o destino final. Quantos estão prontos para ser tomados pela mão e ser conduzidos até o destino final? Todos nós levantamos a mão, né? Mas isso ser guiado tem uma parte que é nossa. E que nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos ser relapsos em fazer a nossa parte. Ser guiado fala de comunhão. Comunhão fala de gastar tempo, investir tempo. Fala de prioridade. Estamos vivendo tempos de inversão de valores e inversão de prioridade. E cada vez mais temos gastado o nosso tempo com coisas que não são prioridades. E as prioridades têm ficado em segundo plano. Mas queremos uma resposta do Espírito. Mas hoje à noite o Senhor nos chama para alinhar nossas prioridades. Ele nos chama para alinhar as coisas que devem ser colocadas em primeiro lugar. Essa noite o Espírito Santo nos chama para o alinhamento, porque Ele é o nosso professor, nosso guia, nosso amigo fiel, nosso consolador. E Ele nos chama, filhos, traga para o primeiro lugar, para o local de prioridade, aquilo que eu tenho como prioridade para a sua vida. Mas eu não sei quais são as prioridades para a minha vida. Conheça o Senhor, conheça a sua palavra. Como diz o versículo, seja guiado pelo Espírito e Ele vai te conduzir ao local das prioridades. Buscai, pois, o meu reino e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda, Ele não diz talvez sejam acrescentadas, talvez eu me lembre do que eu devo acrescentar, mas Ele diz, vos serão acrescentadas. Está no imperativo, vai ser acrescentado. O que eu preciso que seja acrescentado na minha vida, vai ser acrescentado na minha vida. O que eu preciso como resposta, vai haver. A porta que precisa se abrir para mim, vai se abrir para você. Essa estação será um tempo de vitória na tua vida, vai acontecer. Mas, lembra do mas? Mas, como diz o pastor Tarcísio, buscai, pois, em primeiro lugar. Prioridade número 1. É a busca. É a busca. Prioridade número 1 é conhecer o caráter de Deus para mim e para você. Prioridade número 1 é buscar a face dEle. Gastar tempo com Ele. Quando eu digo gastar, leia-se investir. Porque com Deus ninguém gasta. Com Deus investe. Cada tempo investido de comunhão, de busca, de oração, de entrega, você está investindo na sua vida espiritual. E como resposta disso, vai vir as demais coisas na sua área financeira, vai vir na tua casa, na tua família, com aquele teu parente, com aquele teu marido, teu filho, que você tem colocado diante de Deus. A porta de emprego que você tem orado, está na caixinha das demais coisas. Você entende? Aquele filho que você quer que retorne, ele vai retornar. Aquela porta de emprego, como eu falei, vai se abrir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos vivendo o melhor tempo da igreja.
A gente está lendo ali os evangelhos, a gente vê os discípulos, nós vemos os milagres e a gente vai lendo. E esses dias eu estava lendo o cego Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava, e o povo mandava ele calar a boca, cego. Está vendo que você está atrapalhando a comitiva, está atrapalhando aqui o fluxo. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Ele sabia que era a única oportunidade que ele tinha naquele momento. Jesus estava passando por ali. Mas ele foi intenso. Intensidade muitas vezes essa que falta em mim e você. Ele não estava nem aí para os gritos, porque era a oportunidade. Nós estamos hoje no culto do Espírito, diante da oportunidade que Ele nos deu para o dia de hoje. Para fazermos coisas que você ainda não fez. Para você ter experiências com Ele que você ainda não teve. Para Ele te conduzir a lugares nele que você ainda não colocou os pés. Aleluia. Oh glória. E eu não quero falar, quer dizer que um culto abençoado é aquele cheio de movimento? Deus pode querer dar um movimento, um corre-corre, uma coisa movimentada no culto e está tudo bem. É o próprio Espírito quem conduz. Mas também Ele pode fazer algo extraordinário no silêncio do Espírito. De forma tranquila e pacata. Porque a comunicação com o Espírito é aqui dentro. Podemos verbalizar. Podemos gritar, podemos chorar, podemos nos jogar no chão, podemos. São reações. Aleluia. Fica de pé, igreja, por favor. Ouro conte branala e açude que tirebe candarala. Roubri andarama na suco tirebe de candarana e açubra moto chorore que chai. Roubo do coche que charana mana. Louvor? Isso. Ó, o louvor sendo guiado pelo Espírito, ó, subindo na hora certa. É não, igreja, é brincadeira, porque quando falta 5 minutos eles sobem. Tá tudo bem. Se eu não falo, ia colar, não ia? Mas eles são guiados, tá? Eles são guiados pelo Espírito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em Atos capítulo 2, não precisa abrir, eu só quero ler para você. Em Atos capítulo 2, lá desde o início do versículo, do capítulo, diz assim, ó. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente. Diga comigo, de repente. Eita, esses de repente na Bíblia é massa, não é? Paulo e Silas estavam presos na prisão, com os pés acorrentados lá. Os pés e as mãos acorrentados. E a Bíblia diz que quando eles louvavam e cantavam louvores ao Senhor, enquanto eles cantavam, e diz que os outros companheiros de prisão escutavam isso. Aí a Bíblia diz, de repente, diga comigo, de repente. De repente. Toda vez que você pegar a palavra e estiver lendo e tiver a palavrinha, de repente, se alegre, se anime. Porque os de repente de Deus não só está escrito na Bíblia, os de repente de Deus não só está para esse tempo, não só estavam para os discípulos, para os apóstolos, não só estavam para esses personagens bíblicos, o de repente de Deus funciona hoje, está para hoje, está para agora, porque de repente, de repente aquela ligação que muda o fluxo, que muda tudo. De repente, aquela resposta que você precisa. Mas porque de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles não tinham noção do que ia acontecer daqui em diante. Eles não tinham a menor noção. Está tudo bem se você não tiver a menor noção do que vai acontecer depois do de repente. Só se entrega ao de repente.
E hoje é o de repente de Deus na sua vida. Quando é o de repente de Deus na nossa vida? Hoje, diga comigo hoje. Hoje é o de repente. Porque o de repente de Deus, ele vem em resposta a uma ação minha e sua. O de repente é uma resposta de Deus. E Deus ama se mover por meio do seu Espírito em um ambiente que ele é desejado, ele é adorado, ele é buscado, um ambiente que ele é venerado. Ele ama isso. Como diz num bom nordestinês, Deus gosta de se amostrar. Você entende? Deus ama se amostrar ou se mostrar com um braço forte, com um braço de provedor, cuidador, que sara. Deus, Jesus Cristo, aquele que sara, aquele que abre portas. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, obrigado, Pai. Olha a melodia. Eu te entrego tudo. Canta esse refrão? Pode cantar esse refrão. Que existe. Sem reservas. Eu te entrego tudo. Sem reservas. Meu amado, receba tudo. Tudo, não é quase tudo, é tudo, 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 tudo. Eu te entrego tudo. Ei! Que há em mim. Eu te entrego tudo. Te entrego tudo, tudo, tudo. Que existe. É uma noite de entrega essa noite. Te entrego tudo. Os cuidados, Meu amado, se tiver algum medo, entrega a Ele. Alguma preocupação, entregue a Ele. É noite de entrega. eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo Oh, aleluia. que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Dá só uma seguradinha. Essa passagem bíblica, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De Atos 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é resposta de obediência de um comando que Jesus deu lá atrás. Não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deu um comando e eles foram obedientes. Onde você quer chegar com isso? Todas as vezes que formos encontrados em obediência, a resposta de Deus será de repente. Se você entregar tudo, vai provado de repente. Se colocar em prioridade o que deve ser colocado em prioridade, vai provado de repente de Deus. Esse ano ainda, alguns de repente vão acontecer na vida de pessoas aqui. Estamos no dia 9 de dezembro, 2025. Ainda dá tempo alguns de repente de Deus acontecer. Algumas respostas vão ser dadas aqui. Oh, aleluia. Recaia sodo conderibanaias. Deus, você tem sido acordado por Deus toda madrugada no mesmo horário. No mesmo horário. Você tem achado estranho? Poxa, mas toda vez no mesmo horário. No mesmo horário. Mas a resposta tem sido virar para o lado e dormir, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer isso e aquilo outro. Mas o próprio Deus te convidando a se preparar para o de repente dele. Tem algumas coisas que Ele quer compartilhar com você, porque o de repente dele não acontece de todo jeito. Existem coisas que precisam estar preparadas e consolidadas e fundamentadas para que o de repente dele aconteça.
Ele não quer que o de repente se transforme em maldição para você. Ele quer que o de repente seja bênção. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado. Se prepare para o de repente de Deus. E a minha oração, que em nome de Jesus, todo impedimento contrário à resposta, à porta aberta, ao de repente de Deus, a nova estação, a nova temporada sobre sua vida, em nome de Jesus, caia por terra. Todo empecilho, que haja resposta da tua parte, da nossa parte para com Deus, dando legalidade aos de repente de Deus na nossa vida. Porque de repente veio do céu um som. Ei, a resposta de Deus tem um som. A resposta de Deus tem uma voz. A resposta de Deus tem um som. A resposta de Deus tem uma voz. E a tua resposta, qual é o som que ela tem? Qual é a nossa resposta que nós temos dado ao Senhor? Com a boca cerrada, não. Abra sua boca em júbilo, em alegria, e exalte ao Senhor e diga: eu te entrego tudo, Senhor. Eu te entrego tudo, tudo, sem reservas. Tudo é seu. Oh, aleluia. Eu te entrego tudo que existe em mim. Oh. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Esse é o seu tempo. Eu te entrego tudo. Faz isso com entendimento. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo. Nós te entregamos que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Pois há uma canção em nossos lábios. Oh, aleluia. De gratidão e de louvor. Eu já vou concluir, mas eu não posso terminar antes de fazer algo que eu vi enquanto eu orava para esse culto. Tá bom? Segura só mais um pouquinho de pé. Eu prometo que eu já vou terminar. Vamos fazer algo bem diferente hoje. Lembra que eu falei que Deus gosta de fazer algumas coisas diferentes? Mas fique tranquilo, tá tudo certo. Eu quero chamar todos os diáconos. Todos, 100%. Fica aqui na minha frente, por favor. E nós vamos auxiliar os nossos diáconos, por favor. Pode ser, Júnior? Vem os diáconos, você, aí atrás os diáconos, todos eles. Se você está aqui hoje servindo ao Senhor, eu queria você todos aqui, por favor. Eita, os diáconos. Eu tenho um negócio com o diácono. O diácono, ele é o braço do pastor no quesito organização e ordem do culto.
deixando tudo organizado e de forma ordeira, para que o culto aconteça de sua forma fluida. O diácono vai muito mais além daquilo que você está vendo aqui, essas pessoas fardadas, muito bem vestidas, arrumadas, vêm para servir, mas são homens e mulheres experimentados, aptos, e por conta de uma escala, ou por conta muitas vezes do serviço e da ordem, e também da obediência às instruções, eles ficam em seus postos, mas ficam lambendo a rapadura. Você sabe o que é isso, lambendo a rapadura? Eu estou cheio de ditadozinhos de vó Ana hoje, né? Minha vó Ana. Lambendo a rapadura para correr lá para frente e dizer, eu quero receber. Aí Deus faz assim. Aí Deus, antes de terminar, Ele para o normal, o natural, e chama todos os diáconos. Já começou falando com o diácono aqui no início do culto. É uma nova estação, é um novo tempo e vai acontecer. Tem coisas que a gente não diz a ninguém, fica só entre a gente e Deus. Mas vai acontecer. Aí Deus para e chama todos os diáconos para receber a porção dele, porque o ano não vai terminar sem esses diáconos aqui receber a porção deles. Quantas vezes, hein, nos moveres, quantas vezes a gente quer correr aqui para frente e se jogar, mas a gente está ali, porque estamos na escala, e de olho ali, e opa, corra ali, não é assim? Fernando Leal, por favor, me ajuda aqui. O louvor pode cantar e nós vamos impor os Fernando. E se o nosso profeta tiver algo para te entregar, ele vai te entregar. Amém? Fernando, fica à vontade. Pai, muito obrigado. Inclina as mãos para esses homens e mulheres de Deus que servem com tanto empenho, que renunciam horas de estar em casa e chega aqui bem antes para te servir de todo o coração. Pai, muito obrigado, porque a porção não sairá sem ela. Em nome de Jesus, um novo tempo, a nova estação começa. Respostas na área financeira. Na área financeira. Eu vejo uma resposta chegando na área financeira na vida de vocês. Vocês têm desejado. Sim. Ressignifique. Oh Pai, obrigado Senhor, em nome de Jesus. Estão aqui, Pai, tua serva que te serve de todo o coração, sairá com a sua porção. Vai acontecer. Vai acontecer. Na tua casa, dentro da sua casa. Filhos. Parece que a gente desmonta quando fala dos filhos. Eles vão estar no lugar que a senhora tem orado para que eles estejam. Ele vai honrar. Por conta da renúncia e da entrega da senhora. Porque a senhora entregou tudo. Ele está devolvendo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela resposta. Portas abertas. Pelo novo tempo, Pai. Mais ousadia. Mais ousadia. Se movendo numa unção de maior ousadia. Sim, não te reconhecerão. Não lhe reconhecerão. Oh, Pai. Celebrando um novo tempo. Celebrando um novo tempo. Celebra o que já começou. Celebra o que já começou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, papai, obrigado. Um coração sincero e contrito Deus não despreza. Recompensa pela tua fidelidade e pelas respostas. Te prepara para respostas e recompensas ainda esse ano. Em nome de Jesus. Eita! Glória a Deus. Pai, obrigado por esse casal lindo, maravilhoso, Pai, que tem te servido com tanta intensidade.
mas eu vejo recompensas. Recompensas. Será mais fácil e leve. Mais fácil e leve. Deus lhe dará uma estratégia, Washington. Na área do seu trabalho, na tua profissão, está chegando uma estratégia. Atente para o que o Espírito vai trazer para você. Não é um simples pensamento, não é uma simples ideia natural, mas é algo do Espírito vindo para você, em resposta daquilo que vocês dois têm colocado diante dele. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Mãos firmes. Respostas firmes. A firmeza sobe como aroma. Essa resposta firme, ninguém lhe tira do local. O diabo não consegue fazer isso. E essa é uma ira gigante dele. E isso ele não muda. Receba de um novo tempo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Recompensas da parte de Deus. Em nome de Jesus. Ficará mais leve. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Recompensa. Respostas. Sim. Em tempo oportuno. Chegou o tempo. Receba de um novo tempo e uma nova estação. Vindo sobre você. Numa intensidade. Eita, numa intrepidez. Uma intrepidez. Como você ainda não provou. Numa intrepidez. Ei. Que intrepidez é essa? Mas que intensidade é essa? Intensidade do teu espírito. Receba disso, em nome de Jesus. Cheia. Sim. Pessoas que você vai alcançar precisam dessa intrepidez, dessa intensidade. Só funciona se for assim. Em nome de Jesus. Fernando, obrigado. Aleluia. Amém, amém. Ô glória, senta a igreja um pouquinho. Gera expectativa nos nossos cultos do Espírito. Fica pronto para aquilo que o Espírito Santo ele quer fazer e realizar em nossos momentos com Ele. Fica pronto, porque Ele deseja fazer algo a mais. Sempre a mais. A mais. Amém? Então, Fernando, obrigado pela oportunidade. Aleluia. E que cada um de nós possa investir mais tempo no Espírito. Com o Espírito. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Que atmosfera, queridos. E eu queria saber se tem alguém aqui que nunca convidou Jesus para morar no seu coração e deseja, nessa noite, tomar essa decisão. Essa é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. E eu quero saber se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou alguém que está nos acompanhando online, que também não tomou essa decisão. Você pode acessar esse link que está aparecendo aqui na tela. Existe alguém aqui? Amém. Existe alguém que já aceitou Jesus, mas nunca aceitou o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deseja nessa noite receber essa porção dobrada do batismo no Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, levante a sua mão ou venha aqui. Não perca essa oportunidade de receber esse presente. Tem alguém? Todos cheios? Tem alguém que precisa de oração para cura?
que está com alguma dor, alguma enfermidade, precisa de oração? Amém, glória a Deus. Todos salvos, cheios e curados. Então nós vamos agora para um momento especial, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Todo mundo abriu? Provérbios 11, 24. E diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Há também quem retém o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Deus vem falando comigo sobre generosidade. E generosidade não diz respeito somente a dinheiro, mas é uma atitude de coração. De ser generoso no ouvir, ser generoso no fazer além da marca, fazer além do que é pedido. E aqui nesse versículo, ele fala sobre uma lógica divina. Na lógica humana, quanto mais você guarda, quanto mais você retém, mais você vai ter. Mas na lógica de Deus, quanto mais somos generosos, quanto mais nós damos, mais nós estamos cumprindo um princípio que Deus estabeleceu para que Ele pudesse multiplicar em nossa vida. Um princípio do aumento. Quanto mais você dá,